Graças e paz, meus irmãos. Amém. Prazer poder estar em mais uma semana trazendo mensagem do Senhor, da palavra do nosso Deus. Agora um pouquinho machucado, mas nada que comprometa, acredito eu, nossa adoração. Meus queridos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor, a Escritura, no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 60 ao versículo 71. Finalmente estamos chegando ao último bloco do capítulo 6 de João. Depois 4 mensagens, essa é a quinta. Com a graça de Deus, vamos concluir esse capítulo hoje. Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 60. Os irmãos encontraram? Amém. Bom, a palavra do nosso Deus diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, estamos, Pai, diante de Ti, gratos por todas as coisas, todas as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó nosso Deus. Estamos gratos porque o Senhor tem constantemente nos livrado do mal, e por isso, Pai, é que prestamos culto a Ti e Te damos graças, pois reconhecemos que o Senhor é o Deus Criador do universo. Reconhecemos que o Senhor é o Deus soberano, que todo o poder está em Tuas mãos, que toda glória, Pai, pertence a Ti, toda riqueza, toda sabedoria, a eternidade, tudo é Teu, Senhor. Por isso Te louvamos, por isso Te prestamos culto, por isso, Pai, que nos reunimos publicamente para dizer que o Senhor é o nosso Deus. Nesse momento, Senhor, onde nós apreciamos a Tua palavra, onde nós, reunidos, Pai, tentamos aprender, desfrutar dos Teus ensinos, que Te pedimos, Senhor, também que o Senhor nos auxilie, pois pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios raciocínios, pelo nosso intelecto, certamente não conseguiremos, Pai, abranger as Tuas verdades espirituais e eternas. Mas se o Senhor nos revelar com o Teu Santo Espírito, certamente, Pai, é que poderemos compreender as riquezas, as virtudes, as glórias do Teu Evangelho, da Tua Palavra. É assim que eu Te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor não nos deixe que nada tire
a atenção nesse momento tão especial. Que o Senhor nos guie, que o Senhor frutifique na nossa mente a Tua palavra. É assim que oramos humildemente, em nome de Jesus. Meus queridos, ao longo da caminhada cristã, ao longo de alguns anos, acredito que muitos outros irmãos aqui fazem parte de igrejas há muito tempo, nós vivenciamos como igreja muitas coisas interessantes. Nós acabamos assimilando algumas características, nós acabamos vendo padrões repetitivos. Muitos e muitos, quando eu digo muitos, muitos mesmo, são os casos de pessoas que, na euforia do momento, em um dia de culto, normalmente no domingo à noite, eles levantam as mãos na igreja e dizem que receberam Cristo como Senhor e Salvador. A expressão popular que usamos é dizer que aceitaram a Cristo como seu Senhor, como seu Deus. E boa parte dessas pessoas, infelizmente, boa parte dessas pessoas que em um domingo à noite estão levantando as mãos e dizendo: eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, boa parte delas no domingo seguinte nem pisa o pé na igreja. Acredito que ao longo da carreira cristã, da caminhada dos irmãos, a gente já deve ter observado isso acontecer algumas vezes. Outros, por sua vez, outros membros de igreja são tomados de um ânimo singular, de uma coisa única. Eles vão à frente da igreja cheia, eles confessam e professam Jesus como Salvador, eles dizem ter recebido a graça, terem sido salvos da ira de Deus, salvos da condenação do pecado, e eles não perdem o culto. São batizados, muitos participam de ministérios, os mais variados que a gente vê nas igrejas por aí afora, e às vezes até passam anos no serviço, na igreja, aparentando uma vida piedosa, aparentando uma vida cristã, mas quando são tomados pela mais simples tribulação, ou até uma não tão simples, uma tribulação grande, infelizmente o falso fervor, aquilo que visualmente para tantos parecia ser uma coisa, nossa, que mudança de vida dessa pessoa, aquilo ali se acaba, se esfria, e aquelas pessoas abandonam o Evangelho, abandonam as suas comunidades, as suas igrejas, como se o que tivesse passado na vida delas, como se aquilo que elas tivessem experimentado em meio aos irmãos não valessem de absolutamente nada. E a verdade é que para elas, de fato, não foi nada. E ao observar a vida de muitas dessas pessoas que se encontram numa situação como essa, após a saída dos trilhos cristãos, após a saída dos caminhos do Senhor, nós vemos quão grandes são os abismos que essas pessoas mergulham. É um contraste extremamente estranho. Um dia as pessoas estão com a aparência de santos, reunidos com os verdadeiros santos do Senhor, em meio à igreja, em meio ao verdadeiro trigo, e no outro dia seguinte estão totalmente distantes, totalmente perdidos, odiosos ao verdadeiro Evangelho. Eu tenho algumas experiências, alguns amigos, inclusive, que um dia estavam em grande fervor e no outro, infelizmente, estavam defendendo as
maiores maluquices, injustiças, pecados, infâmias contra o Senhor, de todas as naturezas. E a gente só ouve as notícias, vai passando o tempo, vai passando os dias, e a gente ouve as notícias. Olha, lembra de fulano, aquele que era crente, que era assim, assim, assado, certinho. Tu não sabe como é que ele está agora. A gente ouve muito isso. Quão triste é essa realidade. Um dia crentes, ou aparentemente crentes, um dia aparentemente fiéis ao Cordeiro de Deus, no dia seguinte, totalmente perdidos. Quem olha, quem conheceu, se admira, escandaliza, parece que não é a mesma pessoa. Acredito que alguns dos irmãos já conheceram casos parecidos, situações parecidas. Infelizmente, não serão as primeiras, não serão as últimas. Isso me lembra muito o texto. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Eu hoje peço perdão aos irmãos, não estou usando, eu gosto da Bíblia tradicional, papel, hoje eu estou usando só aqui por causa da locomoção. Tá? Convido os irmãos a abrirem o livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 6. Hebreus 6, versículos de 4 a 6, um texto bastante mal interpretado na história da igreja, mas vamos lá. Hebreus, capítulo 6, os versículos 4 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. É extremamente importante para nós, meus queridos, nessa noite, pontuarmos os significados destes versículos que nós lemos. O autor aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele não está dizendo aqui de modo algum, certo? Sem sombra de dúvidas, ele não está dizendo que tais pessoas eram salvas e que perderam a salvação, certo? O autor aos Hebreus, ele não está de modo algum tratando disso. Lembremos de um pedaço do discurso de Cristo, certo? O discurso que motiva toda essa situação do nosso texto da noite. Pedaço do discurso de Jesus que está no capítulo 6 de João, no versículo 44. Capítulo 6 de João, versículo 44, diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus queridos, só vem a Cristo de verdade as pessoas que buscam a Cristo por quem Ele é, por ser o Deus encarnado, o Salvador. Só vem a Cristo aqueles que o Pai envia a Cristo, aqueles que o Pai conduz a Cristo. Nós vimos que a expressão grega usada no texto original é arrastar, aqueles que o Pai arrasta até o Filho e entrega nas mãos do Filho. E em contrapartida, vemos Cristo dizendo que aquele que o Pai traz de modo algum será lançado fora, senão que Ele vai ressuscitar no último dia.
E a verdade é que não há perdas. Importante que a gente compreenda isso. Não há perdas de pessoa. O texto é fechado. Todo aquele que o Pai traz a Cristo de verdade, não que é conduzido por falsos pensamentos, por falsas doutrinas, mas o que é conduzido de fato por Deus, esse Cristo diz que ressuscitará no último dia. Sendo assim, como todos nós conhecemos esse versículo, aquele que começou a boa obra há de completá-la, como está lá em Filipenses 1:6. Então, o que o autor dos Hebreus quer dizer quando é impossível renová-los ao arrependimento, aqueles que foram participantes do Espírito? Meus queridos, não há uma contradição, não há uma falha na Escritura, pois se tornar participante do Espírito, como o autor aos Hebreus fala, não significa aqui ser habitado pelo Espírito Santo. Não significa que o Espírito Santo invadiu o coração daquela pessoa e regenerou ela, e depois ela quis sair e perdeu a salvação. Não, de modo algum. Se tornar participante do Espírito significa dizer que aquelas pessoas, como muitos que nós vemos no texto da noite, elas desfrutaram de bênçãos espirituais. Significa que elas desfrutaram das bondades do Espírito Santo. Significa que elas participaram do dom de Deus para a igreja visível. Ou seja, muitos daqueles homens que estavam ali com Cristo, nessa cena que João descreve no capítulo 6, Cristo tinha acabado de multiplicar pães e peixes. E aquelas pessoas que estavam para abandoná-lo, elas comeram dos pães e peixes. Ou seja, elas foram participantes do dom do Espírito. Elas viram Deus realizar grandes coisas naquele lugar. E ainda assim, elas não foram invadidas, trazidas por Deus a Cristo, senão que elas estavam com o coração endurecido para a palavra de Deus. E quantas pessoas não participaram de curas, com eles mesmos seguiam a Cristo por causa das curas e milagres que ele fazia. Quantas pessoas não provaram da comunhão da igreja, da comunhão com os irmãos, e não eram dos verdadeiros de Deus, não eram irmão de fato. Meus queridos, provar do dom do Espírito significa desfrutar das bênçãos de Deus para a igreja, sem pertencer à igreja, sem ser de fato a igreja. Eles pertenciam apenas nominalmente. Eu faço parte de tal igreja, de tal denominação, mas nunca fizeram parte da videira verdadeira. Nunca foram enxertados em Cristo como filhos de Deus. E essas pessoas provaram do dom do Espírito. Elas desfrutaram das bênçãos. Como é bom viver entre irmãos. São pessoas que nós podemos confiar. São pessoas que nós nos alegramos em santidade. Como é bom poder confiar nas pessoas. Coisas que a gente não pode fazer lá fora no mundo. Sempre é com o pé atrás. Será que a gente pode mesmo? Mas na igreja a gente tem essa delícia de poder desfrutar. E todo vínculo que nos une é Cristo. É o Espírito Santo. É Deus em sua plenitude. E muitos que nós conhecemos como joio desfrutaram dos dons do Espírito Santo, mas nunca foram de fato habitados por ele. A palavra de Deus nos diz que muitos falsos crentes, usaria entre aspas aqui, infiltrados na igreja, até se tornaram mestres, pastores, e entre muitos outros títulos, ministros de louvor, diáconos, presbíteros, participaram de coisas aparentemente grandiosas na casa de Deus.
A Escritura diz que muitos até demônios expeliram em nome de Deus. Mas quando esses que estavam apenas ali por vaidade, por questões pessoais, por aquilo que eles almejavam e não por quem Deus é, o Senhor e Salvador, o Deus do universo, quando estiverem diante de Deus, Deus os dirá: eu nunca vos conheci. Mas eles não expulsaram demônios? Não fizeram aparentemente coisas grandiosas? Sim, eles foram participantes do dom do Espírito, mas nunca tiveram o Espírito habitando em si. Eles receberam por tabela as bênçãos, as glórias de Cristo para a igreja, mas nunca foram a igreja de Deus. Ou seja, Deus está dizendo para esses: eu nunca nos conheci, ou eu nunca me relacionei com vocês. Porque essa expressão conheci na Escritura não é de saber quem é, mas é de ter relação, de se relacionar com alguém. Deus está dizendo: olha, vocês fizeram até essas coisas no meu nome, mas eu nunca me relacionei com vocês, porque as intenções de vocês eram más. Vocês queriam glórias dos homens, vocês queriam aparecer, vocês queriam apenas aumentar a vaidade de vocês. Destacamos aqui, nesse princípio, essas coisas, esses versículos que foram ditos, 3 verdades. Primeira é que o verdadeiro cristão, ele é trazido, ou seja, ele é arrastado, como a palavra grega nos ensina, ele é arrastado, transformado por Deus. Ele não vai porque ele é bonzinho e ele quer Deus. Ele não vai porque pelos seus próprios méritos ele decide que aquilo é bom. Ele é arrastado por Deus. Segundo, essa verdade é triste, mas é uma verdade. Há falsos crentes misturados com a igreja. Não são poucos, mas muitos. Há muitos falsos crentes. O joio está invadindo a igreja. Na verdade, sempre invadiu a igreja. Há falsos entre nós. E terceiro, que é extremamente importante para interpretarmos o texto à noite, meus queridos, salvação não se perde. Ou você foi trazido por Deus, e como ele declara, eu o ressuscitarei no último dia, ou você não foi trazido por Deus. Não existe uma perda, não existe uma falha da parte de Deus, senão todo aquele que o Senhor arrasta, ele ressuscitará no último dia, porque o Deus que nós cremos é soberano. Se a salvação for colocada nas minhas mãos, em mim eu perderei, mas nunca é colocado nas nossas mãos, e sim nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós podemos dizer: eu tenho certeza que o Senhor me salvou, pois não depende de mim, depende dele. Um pouco de tudo isso que nós falamos, meus queridos, acontece na cena de João, no capítulo 6. Por isso que a gente começou com essa base, para que nós entendamos. Eu gostaria de separar essa cena de João em 2 grupos. 2 grupos que eu nomeei como os apóstatas e os remanescentes. Os apóstatas e os remanescentes. Primeiro grupo, os apóstatas. Gostaria de convidar os irmãos a, mais uma vez, voltar a atenção ao texto de João, no capítulo 6. O versículo 60. O versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso,
quem o pode ouvir? Meus queridos, esse discurso que eles estão agora dizendo que é muito duro da parte de Deus, da parte de Cristo, ele está resumido, a gente pode ler no versículo 53 a 58 do mesmo capítulo, que é Cristo falando que Ele é o pão da vida. Olha o discurso que os homens estão dizendo que é duro. Versículo 53, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E eles ouvem o discurso de Cristo e dizem: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus está dizendo: vocês acham que o pão da vida foi o maná do deserto, que os seus pais comeram, que desceu do céu? Não. Seus pais comeram o maná no deserto e eles morreram. E eles não entraram no descanso de Deus. O verdadeiro pão do céu, quem vos dá é meu Pai. O verdadeiro pão do céu sou eu. Eu sou o pão do céu. Portanto, aquele que comer esse pão, aquele que beber do meu sangue, comer da minha carne, ou seja, ele não está falando literalmente, ele está falando em sentido figurado, aquele que crê em mim verdadeiramente, que crê na minha obra, que eu vi entregar meu corpo na cruz do Calvário, que eu vi derramar o meu sangue em favor de muitos. Quem crê nessa obra, esse tem a vida eterna. É isso que Cristo está dizendo. E ao ouvirem isso, eles disseram: duro é este discurso. E por que então o discurso escandaliza eles? Como Cristo pergunta: isso vos escandaliza? E os motivos são muitos. Vou destacar dois. Primeiro, eles queriam um libertador político. Eles queriam alguém que livrasse eles do Império Romano que assolava a igreja na época. É tanto que o dia anterior desse discurso, quando Cristo multiplica pães e peixes, eles queriam proclamar Jesus rei de Israel. Mas eles queriam apenas um libertador político. Eles não queriam um rei para as almas deles, para as vidas deles. Eles queriam um rei terreno, que suprisse a comida, a fome, a sede e as doenças deles. O segundo é que eles queriam apenas isso, bênçãos materiais. Por isso que escandaliza eles. Outro fato que traz escândalo é que foi tirado deles o mérito da salvação. Quando o homem tem tirado de si o mérito, o domínio das coisas, ele pensa logo que as coisas estão erradas. Não, tem que vir em mim. Eu mereço. E o que Cristo está dizendo é: não depende nada de vocês. Se o Pai que me enviou não trouxer vocês, vocês não vão vir. Depende de mim. Depende do Pai. Vocês têm que comer o meu sangue, meu corpo, a minha carne, beber o meu sangue, pois eu sou o pão da vida. Mas era muito mais confortável, e não me pergunte por quê, porque não faz sentido nenhum. Era muito mais confortável para aqueles homens dizer que eles teriam que obedecer preceitos e mais preceitos, centenas e mais centenas de leis para obter a salvação por mérito próprio. Na cabeça deles era assim. E agora Cristo está dizendo: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Jesus não estava para oferecer para eles apenas bênçãos materiais. Assim como para nós, Ele não estava oferecendo comida, apenas cura física.
mas ele estava oferecendo a verdadeira cura para a alma, a verdadeira cura para o pecado. Ele estava não oferecendo uma comida que no outro dia a gente precisa comer de novo, pois a fome bate. Ele estava oferecendo o verdadeiro alimento que nos sustenta para a eternidade. E o coração deles estava apenas a riqueza desse mundo. Eu pergunto, meus queridos, e o nosso coração? E o coração de vocês está onde? Quando buscamos a Cristo, buscamos por aquilo que Ele é, que Ele fez e que Ele de fato prometeu para nós, a sua imutável promessa de salvação, ou buscamos porque queremos bênçãos apenas nesta vida, porque queremos viver o melhor de Deus aqui? Meus queridos, nós já temos a salvação de graça. Qualquer coisa para nós é lucro e muito lucro. Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? E nós vemos a soberania de Deus em Cristo revelada. De fato, Cristo sabe todas as coisas, pois Ele é Deus. E essa é a grande mensagem de João. Ele é Deus, Deus encarnado. E a sua onisciência, a sua sabedoria infinita está revelada aqui. Que mesmo sem ouvir, Ele sabia o que escandalizava aqueles homens. E a pergunta de Cristo é: isto vos escandaliza? Esse é o escândalo do Evangelho, meus queridos. De fato, o Evangelho ele é escandaloso. O Evangelho ele promove esse misto de pensamentos estranhos. Se Deus não revelar, não abrir o entendimento, ele causa escândalo aos homens. Como assim? Deus, com todo poder, com toda glória, virá homem para morrer? Como assim? Vamos ler, está escrito em 1 Coríntios, versículo 18 a 25. 1 Coríntios 18 a 25. 1 Coríntios 1, 18 a 25. A mensagem do Evangelho, meus queridos, é de fato escandalosa. Diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Essa é a mensagem do Evangelho. E de fato aqueles homens olharam para Cristo momentos antes e disseram: que sinais tu mostras para que nós creiamos em Ti? E Cristo já tem feito grandes coisas, mas a verdade é que Ele é a própria mensagem do Evangelho. É que Ele é a própria salvação. Para os gregos, de fato, loucura. Eles tinham um panteão imenso, com muitos deuses. E nas crenças deles, os deuses eles iam ficando mais fortes. Tinha até semideuses que eram híbridos, né, entre mistura de filho de Deus com homem, na mitologia grega. E eles iam ficando fortes e ascendendo. E cada vez mais fortes para sobrepujar os homens. Mas nós vemos o Evangelho de Deus, que é um Deus todo-poderoso,
o Criador de tudo, o soberano do universo, que tem toda a riqueza, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, toda a soberania em suas mãos. E Ele decide se fazer homem. Ele faz o caminho contrário. Ele decide se fazer carne. E a própria vida decide morrer por nós. Isso é a loucura do Evangelho. Essa é a verdade suprema que nos traz a vida eterna. Cristo é o nosso Senhor. Ele não precisava de nada, mas Ele fez tudo por nós. Aqueles homens estavam escandalizados com Cristo, porque a salvação deles nunca esteve nas próprias mãos. Aqueles homens estavam atônitos, enraivecidos, bravos com Cristo, porque Cristo disse: não depende de vocês, mas do Pai trazer vocês. Vocês não entenderam que eu sou Deus soberano? Eles não haviam entendido. E isto, meus queridos, escandaliza vocês? O Deus que tem todo o poder, o Deus que elege os seus filhos antes da fundação do mundo, o Deus que chama os seus eleitos, que coloca eles no trilho para a salvação. Esse é o Deus da Escritura. Versículo 62, João capítulo 6. Cristo pergunta: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Que será, pois, quando vocês virem o Filho mais uma vez ser conformado à glória do Pai, como agora Ele está à destra de Deus? Que será, pois? Eu digo mais: que será, pois, daqueles que rejeitam, que se escandalizam com o Evangelho, quando vê Ele voltar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória? Versículos 63 e 64 dizem: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Essa é a palavra da verdade. Ele está dizendo: a minha palavra é vida. O Evangelho, a mensagem, ela traz vida. O Espírito Santo faz isso, move em nossos corações. Eu sou o pão da vida. Vocês estão correndo demais, vocês vieram para lá e para cá atrás de mim, para um pão que perece, por aquele pão que eu multipliquei. Grande milagre, grande sinal, porém aquele pão perece. Vocês têm que vir atrás de mim, que sou o pão da vida. Vocês têm que correr atrás do verdadeiro alimento para a vida eterna. Está revelada a onisciência de Deus em seu decreto, que Ele sabia todas as coisas. Ele sabia quem eram os verdadeiros cristãos, seus verdadeiros seguidores, seus verdadeiros discípulos. Ele sabia quem o estava para trair, meus queridos, porque Deus nunca foi pego de surpresa. O Deus que nós cremos, Ele não é como nós, que precisamos ver as coisas acontecer para saber realmente acontecer. Ele é o Deus, Ele é o Senhor da história. Ele que traçou todas as coisas. E vemos Ele já mencionando que sabia quem o estava para trair. A gente já pode adiantar um pouquinho, versículos 70 e 71 diz: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12.
Quão infantil, meus queridos, é pensar que Cristo chamou os 12 e errou ao chamar Judas. E chamou Judas por acaso, sem saber. Quão infantil é dizer, Judas traiu Jesus por ciúme, por inveja. Meus queridos, nada na história da redenção é por acaso. Nada é por acaso. Nós cremos no Deus que é o Senhor da história, no Deus que é soberano, que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Tudo está em suas mãos. Não é só porque Ele antevê, mas é porque Ele decretou todas as coisas. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Versículo 65 diz assim: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E mais uma vez ele repete essa verdade que é imutável. Ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Não somos nós, por pensarmos que pecadores, corruptos, vamos buscar a Deus porque nós queremos. O que a gente quer, meus queridos, o que o homem natural quer é pecar. É Deus que fez essa graça, essa glória nas nossas vidas, de nos arrastar até Cristo. Nós somos arrastados até Ele, arrastados com amor, com carinho, com misericórdia. Essa é a ação soberana de Deus na eleição, ao escolher os seus filhos e ao chamar, ao fazer o chamado eficaz. É quando o Espírito Santo habita em nossos corações, muda os nossos pensamentos, e um dia nós odiamos o Evangelho, e no momento que o Espírito nos habita, nós olhamos e ouvimos a verdade do Evangelho e dizemos: sim, é verdade, o Senhor fez tudo por mim. Essa é a única resposta possível para aqueles que têm o coração invadido pelo Espírito. É dizer sim ao Evangelho, porque o Senhor fez tudo. Porque o Senhor desvendou os mistérios para nós, fez cair as escamas, tirou a venda dos nossos olhos, e nós podemos enxergar a verdade e amá-lo para sempre. Versículo 66, meus queridos, em um segundo grupo, os remanescentes. O primeiro grupo são os apóstatas, aqueles que estavam seguindo a Cristo, mas quando Cristo diz: olha, não depende de vocês, depende de mim, eles dizem: duro é este discurso. Versículo 66 diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João relata que muitos que outrora seguiam a Cristo como discípulos, como nós vimos, eles eram participantes do Espírito, andavam com o próprio Deus. Agora eles abandonaram o Senhor. Essa é a situação, meus queridos, de todo homem natural. Se a salvação estiver nas tuas mãos, se a salvação estiver nas minhas mãos, é isso que nós vamos fazer: abandonar o Mestre e dizer: duro é este discurso, quem o pode ouvir? No dia anterior, observem, no dia imediatamente anterior, que foi o dia da multiplicação de pães e peixes, esses homens estavam querendo coroar Jesus como rei de Israel. No dia anterior, eles queriam coroar Jesus rei de Israel. No dia seguinte, eles estavam dizendo: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E meses depois, meus queridos, meses depois, estes mesmos homens gritaram: crucificam, crucificam.
Deus, bom Deus, Ele sempre reservou para si um remanescente. Ele sempre separou os homens que não se dobrariam a Baal. Ele sempre teve consigo os seus. Versículo 67, a palavra de Deus diz assim: Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós outros retirar-vos? Também vós outros retirar-vos? E ao apresentar o Evangelho, eu pergunto para vocês também, para mim: vocês querem se apartar desse Deus que fez tudo por vocês? Vocês querem tentar a sorte de buscar a salvação pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias forças? Versículos 68, 69. Essa é a resposta que o Espírito Santo entrega ao verdadeiro crente. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Essa resposta não vem de nós mesmos, do nosso intelecto, da nossa sabedoria, senão que o Espírito Santo nos revela a verdade. O brilho dos remanescentes, meus queridos, não se encontram neles porque eles são bonzinhos ou porque eles têm méritos, mas se encontram no Deus da Escritura, se encontram no Espírito que Deus fez habitar em nós. E é por isso que nós, quando muitas vezes somos chacoalhados pelas angústias, tribulações, agonias da vida, quando muitos perguntam: onde está o teu Deus então agora? Ou quando muitos dizem: você não quer abandonar esse Deus? E é por esse Espírito que nós dizemos: para quem iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não é por mérito, mas pela graça de Deus, que fez tudo em nós. Quero convidar os irmãos a abrirem o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Texto um pouco semelhante. Mateus 16, 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Só assim, meus queridos, podemos compreender as virtudes, as riquezas, as maravilhas, a grandiosidade do Evangelho, se o Pai que está nos céus nos revelar. Porque se depender de mim, se depender de vocês, nós dizemos: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Essa é uma das grandes belezas do Evangelho. Que a minha salvação, ela não está em mim. Ela não depende de mim. Não depende do meu esforço. Não depende dos meus méritos. Mas a salvação pertence ao Senhor. É tudo dele. Dele é a vida. Ele é o Cordeiro. Ele é o sacerdote. Ele é a propiciação pelo pecado. Ele é Deus. Tudo está nas mãos de Cristo. Nós só conseguimos enxergar essas verdades
se Ele nos revelar. Grandes, meus queridos, são as verdades do Evangelho que tem sido revelada por Deus para nós. Inevitavelmente nós fazemos as comparações e aplicações para as nossas vidas de acordo com aquilo que foi revelado para nós. E hoje mais uma vez fazemos chamado, convite para que possamos viver uma vida de justiça, de santidade. Deus está de braços abertos para você. Você que já conhece a Cristo, meu querido, não seja um apóstolo. Não abandone a verdadeira fé. Não abandone a verdadeira videira na qual você foi enxertado. Não seja um traidor como Judas. Você que é chamado hoje, tem achado duro esse discurso? Não espere, meus queridos, a volta do Filho de Deus. Não espere, porque quando Ele voltar em glória e majestade, será tarde demais. O tempo é esse. Arrependa-se, entregue sua vida a Cristo. Com Ele, de fato, há vida eterna. Com Ele, de fato, há glórias eternas. Amém. Vamos orar. Deus gracioso, Deus bondoso, Deus que se revela a sua palavra, Deus perfeito, nós te oramos, nós te louvamos, nós te bendizemos o nome que o Senhor tem nos dado a conhecer as virtudes do teu Evangelho, que o Senhor tem nos abençoado com a tua graça, com o teu amor, com a vida eterna. O Senhor tem nos abençoado com a promessa infalível de ressurreição, pois sabemos que nós, os que cremos, seremos ressuscitados por ti. Pai, em nome de Jesus, molde a tua palavra nos nossos corações, nos ajuda a buscar uma vida de santidade, a fugir do pecado, a fugir, Pai, dos tropeços, das iniquidades. Ajuda-nos, Pai, com o teu Santo Espírito, a te louvar e engrandecer verdadeiramente o nome, pois dependemos de ti totalmente. É assim que oramos, te pedimos, Pai, constantemente as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.